Bom dia, hoje é dia 18 de maio e vamos para o nosso devocional da manhã, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Perspectiva do livro. A cidade, Colossos, estava situada a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso e tinha pouca importância na época da carta, embora outrora houvesse tido uma influência considerável. Ele fazia parte de um grupo de 3 cidades situadas no rio Lico, próximo de onde ele flui em direção ao famoso rio Meandro. As outras 2 cidades do grupo eram Laodiceia e Hierápolis. A igreja de Colossos. Ela talvez tenha sido fundada por Epáfras, o qual era direcionado por Paulo em sua obra no local, visto que trabalhava como servo de Cristo e um de vós. Embora Paulo tivesse uma ligação muito vital com essa igreja, ele nunca a visitou. Contudo, ele parecia receber atualizações sobre as condições da igreja e aprovar o trabalho e a disciplina da igreja. Ele era amado por eles e conhecia e amava alguns deles. Condição da igreja e ocasião da epístola. Falsos mestres ou falsos mestres ou um falso mestre havia se infiltrado no meio deles e havia entravado grandemente a prosperidade da igreja. A principal fonte desses ensinos falsos era um antigo dogma oriental do que toda matéria é maligna e sua fonte também o é. Se isso fosse verdade, Deus, que se de forma alguma é mau, não poderia ter criado a matéria, visto que nossos corpos são matéria e eles são maus, e Deus não poderia tê-los criado. 2 extremos de erro surgem dessa noção de que nossos corpos são maus. O primeiro, de que somente podemos ter esperança de salvar esse corpo através da prática ascetas, através do qual punimos o corpo. E o segundo é de vista de que, visto que o corpo é mau, nenhum dos seus atos devem ser levados em consideração, assim uma permissão para continuar condutas malignas. E de todas as paixões malignas tinham seus prazeres aceitos e em impunidade. Buscando encontrar alívio para essa condição, eles formularam 2 outras falsas doutrinas. A primeira, uma teoria esotérica e exclusiva que era uma doutrina dos segredos e iniciação. Através dessa doutrina, eles declararam que o remédio para a condição humana era conhecido por poucos e que o conhecimento e para conhecer esse segredo, eles precisavam ser iniciados na companhia de Salomão. Segundo, já que Deus não pode ter sido o criador desses corpos pecaminosos, ele não pode achegar-se a Deus para receber bênçãos de forma que ele conceberá nessa teoria uma série de seres ou entidades intermediárias como os anjos, os quais deveriam ter sido criados, os quais eles adoravam, essencialmente como um meio para alcançar a Deus. Todas essas falsas teorias conspiraram para limitar a grandeza e autoridade de Jesus Cristo, para limitar a eficácia da redenção encontrada nele. Essas são chamadas por um nome de gnostinos e apresentam 4 aspectos de erros nesse livro. Primeiro, filosófico. Segundo, ritualístico ou judaístico. Terceiro, visionário ou adoração de anjos. E o quarto, práticas ascetas. Há 3 implicações modernas da heresia colossense. Primeiro, cerimonialismo ou ritualismo. Segundo, especulação. E o terceiro, padrões baixos de retidão. Análise. Vamos ler sobre o capítulo 2. Capítulo 2, a gente tem polêmica contra os falsos ensinamentos.
polêmica contra os falsos ensinamentos de forma geral. Para estudo de discussão. Não. Você pode ser tão bom quanto quiser, ser tão moral quanto puder, ser tão honesto quanto quiser, andar o mais reto que puder. No entanto, ali está a ameaça imutável, mas o que não crer será condenado. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Colossenses 2, versículo 9 e 10. Todos os atributos de Cristo, como Deus e homem, estão à nossa disposição. Toda a plenitude da divindade, seja o que for que esse termo maravilhoso possa compreender, é a nossa, para a nossa aperfeiçoação. Ele não pode nos dar ele não pode nos dotar com os atributos da deidade, mas fez tudo o que podia ser feito, pois colocou até seu divino poder e divindade a serviço de nossa salvação. Sua onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade e infabilidade estão todos unidos para a nossa defesa. Levante-se, cristão, e contemple o Senhor Jesus, sujeito toda a sua divindade à carruagem da salvação. Quão ampla é a sua graça, firme sua fidelidade, inabalável sua imutabilidade, infinito seu poder e ilimitado seu conhecimento. Tudo isso forma, por meio do Senhor Jesus, os pilares dos templos da salvação, e tudo sem minimizar sua infinitude. Está unido a nós como herança perpétua. Cada gota do amor insondável do coração do Salvador é nossa. Cada tendão do braço do poder, cada joia de coroa de majestade, a imensidão do divino conhecimento e o rigor da justiça divina, tudo é nosso e será usado para nós. A totalidade de Cristo e sua adorável pessoa como Filho de Deus é disponibilizada por Ele mesmo, para que possamos desfrutar mais ricamente. Sua sabedoria é nossa direção, seu conhecimento é nossa instrução, seu poder é nossa proteção, sua justiça é nossa fiança, seu amor é o nosso conforto, sua misericórdia é o nosso refrigério, sua imutabilidade, nossa confiança. Ele não nos faz restrições, mas abre as cavidades do monte de Deus e nos convida a garimpar tesouros escondidos em suas minas. Tudo, 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 tudo é vós. Ele diz: sejais satisfeitos com o favor e plenitude da benignidade do Senhor. Ah, como é doce contemplar Jesus e invocá-lo com a plena confiança de que buscá-lo a intervenção de seu amor ou poder. Basta-nos pedir por aquilo que ele fielmente já prometeu. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, por volta das 8h30, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana e até!